Deus, todos os filhos de espiritualidade amiga, obrigado por essa oportunidade de prosseguirmos nosso estudo de uma obra tão importante para a nossa compreensão, crescimento e evolução. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ok. Vamos lá, então. Então, conforme eu sugeri, eu queria fazer o seguinte, a gente estudou na aula passada até o item 15, tá? Até o item 15. Eu queria saber, você estava na aula passada, Marlúcia? Não, estava viajando. Ah, tá. Você viu o recado lá para conseguir dar uma estudada prévia nesses itens ou não viu lá? Eu vi, mas não foi possível. Muitos afazeres por aqui. Tranquilo. Então vamos dar uma rememorada. O seu Rony já viu até e participou no sábado também. Acompanhando. Vamos embora, vamos acompanhar então aqui. Então, assim, um ponto que é importante nesse capítulo, eu vou dar uma revisada, vamos dar uma revisada no que vem antes do 15, até porque a parte mais importante, na minha opinião, vem depois, né? É que Kardec desenvolve várias hipóteses aqui, né? Ele vai desenvolvendo as hipóteses do que pode ser de cada item aí. Foi o que a gente viu e que, inclusive, gerou certas dúvidas em relação a gente, né? Que a gente teve. Então, eu vou puxar esses itens anteriores aqui e vamos comentando em cima disso. Lembrando que a gente indicou como fonte, eu estava mostrando para o Lucas aqui, duas partes, né? A parte das paixões, no capítulo da perfeição moral, e a parte do instinto e inteligência da lei de conservação. Ele define, né, principalmente o que é instinto ali, né? E como é que se transforma em inteligência. Que é a percepção inicial de Kardec lá no Livro dos Espíritos, e ele complementa aqui nessa parte daqui um pouco, algumas coisas. Então, vamos lá. Eu vou me guiar pelas marcações que eu tenho aqui anteriores, né? Ele começa perguntando, no 11, qual a diferença entre o inimigo, o instinto e a inteligência. Onde termina um e começa o outro. Ele diz que o instinto é uma inteligência rudimentar, ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria. Em seguida, ele fala, o instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. Né? Então, ou seja, assim como os animais, os homens, quando nascem simples e ignorantes, eles se baseiam somente no aspecto material de suas vidas, que é o instinto. Tá? Eles têm a capacidade de se desenvolver na inteligência, vão se desenvolver, todos nós nos desenvolvemos, né? Mas ele é muito mais instinto, e como os animais. Né? O instinto ele não é completamente eliminado. Né? Até hoje nós temos instintos ainda, né? Porque nós estamos ligados à matéria, né? Nós somos ainda ligados à matéria, temos instintos ainda. E o instinto, eu vi uma definição muito boa no grupo de sábado, que é o seguinte, que me marcou bastante. O instinto, ele é uma inteligência perfeita. Se você seguir o instinto, né, como um animal segue, e nós, como homens, no início, podemos seguir, você vai ter boas respostas para a natureza. Só tem um pequeno problema. O instinto não te leva à evolução. Ele deixa você estagnado. Se você só ficar respondendo ao instinto, né, como o animal faz, você vai continuar externamente assim. Quando você aplica a inteligência, e você desenvolve a consciência de si, a inteligência, tudo mais, né, você começa a agir sobre
o instinto que você tem, aceitando ele ou não, ou então até aceitando e querendo mais, né? Por exemplo, usando aí aquela questão das paixões, né? Aí entra a questão da paixão aí também no meio do caminho. E aí é quando a gente começa a errar, né? Ou seja, quando a gente usa a inteligência, a gente começa a errar, né? E faz parte. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, faz escolhas erradas e desenvolve imperfeições. E aí a frase bem legal que eu vi na vez passada foi essa. Enquanto você segue o instinto, você não tem erro nenhum se você só seguir o instinto. Mas você não se desenvolve. Para você se desenvolver, você tem que começar a usar a inteligência e errar. Entendeu? Aí, quando você começa a usar a inteligência, você começa a errar. Né? Mas daí você está evoluindo. Aí você entrou num caminho de evolução. A inteligência te garante entrar nesse caminho, seguir nesse caminho. O instinto não. O instinto te deixa estacionado, se você não evolui. Porque a gente sabe que, assim, não é possível, né? Porque a gente vai adquirir a consciência de si de várias maneiras. E na medida que adquire a consciência, começa a adquirir a inteligência e começa a fazer as escolhas e automaticamente evolui para isso, né? Ok? Estamos indo aí? Podem interromper, tá? Eu estou tentando fazer um resumo aqui de algumas coisas que eu lembro. E aí, mais adiante, logo no 12, ele fala: a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados conforme a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo das almas. Ou seja, a inteligência, tanto que ela segue com a gente, é algo que vem da alma, a faculdade da alma. Né? O instinto não, é a faculdade da matéria, do corpo. Né? Então, quando a gente desencarna, a gente não leva os instintos para lá. Até porque a gente não tem uso nenhum para esses instintos. Né? Já no corpo, a gente precisa desses instintos. E até hoje a gente não tem esses instintos. Né? Um bom exemplo é a necessidade de você comer, você se alimentar. Né? É um instinto nosso natural. Na hora do almoço dá fome, né? Você é um instinto, a necessidade de você se alimentar é um instinto natural nosso. Então, nós ainda temos instinto. E precisamos dele por causa da matéria. Né? Todos os atos mecânicos são instintivos. O ato que denota reflexão e combinação é inteligência. Um é livre, o outro não é. Tá? Que é mais ou menos o que eu falei antes aqui. O instinto é um guia seguro, que jamais se engana. Tá? Então, ele nunca vai se enganar. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, ocasionalmente está sujeita a erros. Só que se você não erra, ou você não tenta, ou você não usa a inteligência, você não alcança o senso moral, o livre-arbítrio e tudo mais. Então, você tem que ter consciência, desenvolver a sua inteligência até o ponto de você acertar, se não for de primeira, nas próximas vezes e até o momento que você evolui. Isso leva à evolução. O instinto não leva. Se você só seguir os seus instintos, ele é um ato que funciona, mas ele é limitado. Funciona em ponto final. Você não sabe o que está fazendo. Então, você não evolui. Né? Ele até adiante aqui. Alguém ia falar alguma coisa? Sim. Eu vi que Paulo fez uma nota de rodapé. E é fundamental a gente lembrar que isso aí é uma das questões mais importantes da psicologia espiritualista. 56. Que chegou até o espiritismo com uma força muito grande, porque foi confirmada pelos espíritos. Então, aí está um dos aspectos mais importantes, que é o exercício das faculdades animais, como Kardec coloca, que vai gradualmente sendo substituído quando a alma chega no estado de homem, hominal, vai sendo substituído pelo desenvolvimento das faculdades da alma. Enquanto a gente usa apenas os instintos, a gente tem atos condicionados,
quando a gente passa para o uso da inteligência, então a gente pode desenvolver os hábitos adquiridos que permitem a aquisição de sentimentos de felicidade, inclusive as imperfeições também, né? E que permite o desenvolvimento da alma no sentido específico, né? Das faculdades que nós temos. Então, é fundamental compreender essa questão do instinto, né? O instinto, ele não é substituído pela inteligência, né? Ele é inteligente, os dois continuam existindo, mas pelo desenvolvimento dos hábitos adquiridos, a inteligência aos poucos vai prevalecendo sobre as faculdades animais, inclusive o instinto, inclusive as paixões, que hoje podemos chamar de emoções, e assim a alma, através da sua vontade, ela pode, inclusive, escolher em determinados momentos dar vazão aos seus instintos, que não é algo bom ou ruim, né? E vai ser bom ou ruim a depender da compreensão do espírito, se ele já desenvolveu a inteligência, a vontade, perdão, se ele já desenvolveu a inteligência, aí sim ele vai, de acordo com a sua consciência, saber se aquele ato e se aquele hábito são bons ou ruins. Mas aí, então, reside, principalmente nesse trecho suprimido, a questão principal, que para o Espiritismo, é o primeiro item que eu já mencionei aqui outra vez, que a doutrina espírita agrega a moral do dever, que aquele trecho onde Kardec diz: com a inteligência racional, vamos lembrar aqui que difere da inteligência instintiva, nasce o livre-arbítrio, que o homem usa a sua vontade. Então, somente para ele começa a responsabilidade de seus atos. Então, essa é uma questão fundamental, porque mostra que a nossa responsabilidade, além de ser gradual e crescente, ela é moralmente individual. Uma pessoa não pode julgar outra pelos seus próprios conhecimentos. Ela tem que julgar através daquilo que a própria pessoa já sabe, né? Através da consciência que ela já desenvolveu a respeito de determinadas questões que estejam envolvidas. Então, daí são diversas repercussões, né, que podem ser extraídas para a gente compreender a questão. Mas, sem dúvida nenhuma, a inteligência e o instinto fazem parte desse processo, e a inteligência porque, através dos estímulos, né, do ser vivo em nosso planeta, é a primeira faculdade que se desenvolve. Ele precisa, através da observação, da percepção, ele vai percebendo, ele vai entendendo como ele pode agir sobre o meio, e aí a inteligência é a primeira das faculdades que se desenvolve para que depois a vontade e a imaginação, né, surjam. Então, é por isso que, inclusive, Kardec coloca entre os primeiros itens, entre os primeiros capítulos do livro. É isso aí. Sim. A gente não pode esquecer nunca que, daqui cada vez mais para frente, a teoria moral que vem lá do espiritualismo racional, ela está toda permeada aqui, né? O capítulo... Às vezes, com palavras diferentes, mas a ideia é sempre a mesma, porque não foi fruto do trabalho de um único filósofo, de um único pensador, né? Então, as ideias já estavam ali, como Paulo costuma dizer, porque as pessoas que eram os espíritas, a grande parte deles tinha sido educada de acordo com esses princípios. Então, por isso que a doutrina foi aceita tão rapidamente. E por isso também que é uma grande dificuldade de que, se você não se dá conta dessa parte do espiritualismo racional, como a gente vê boa parte dos espíritas não se dando conta, fica difícil compreender uma série de ideias que estão aqui, e que às vezes são atribuídas ou a Kardec ou a espíritos, e as pessoas não compreendem exatamente como é que está sendo dito a coisa. Porque qual é essa moral autônoma que está por trás disso que está sendo dito? Que ele tá... É a chave que nós temos hoje. É uma das chaves que nós temos hoje. Isso mesmo. Salteiro,
Satira e o Lucas aí. Eu gostaria de ouvi-los aí. Aí no item 14, onde diz aí no parágrafo aí, sabe-se atualmente que alguns espíritos desencarnados têm como missão velar pelos encarnados, dos quais se convertem em protetores e guias que os envolvem em seus fluidos fluídicos e que o homem atua frequentemente de maneira inconsciente sobre a ação desses efluidos. Diante de toda disso que nós estamos aí estudando, né, dos princípios vitais e da inteligência já mais desenvolvida, menos desenvolvidas, do uso mais ou menos intensidade, né, falando em intensidade, dos instintos, como é que a gente pode interpretar essa ajuda aí, como é que vocês entendem isso? Seu Rony, isso aqui foi uma das coisas que a gente se bateu na quinta-feira passada, se o senhor lembra. Primeiro é o seguinte, aqui ele está montando, organizando, logo abaixo tem uma parte que é interessante, né, que eu gostaria de ler, que é o seguinte, mas do mesmo modo que a criança deixa de usar o andador gradualmente, à medida que tem equilíbrio, os espíritos protetores deixam seus protegidos liberados à medida que se tornam aptos a se guiar pela própria inteligência, complementando aquilo lá de cima. Ou seja, crianças, ele cita outros tipos aqui, são auxiliadas, pessoas com debilidades. Isso é uma hipótese, tá, seu? E ele complementa aqui mais à frente, ele até diz, disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os ébrios. Lá no final, tal dito é mais verdadeiro que se supõe. Esse Deus não é senão um espírito protetor. Aí ele segue adiante. Quando ele segue adiante, logo no 15, se eu não me engano, ele já diz o seguinte, cadê? Aqui, logo no 15. Nessa ordem de ideias que ele apresentou no 14, podemos ir mais longe. Por mais racional que seja essa teoria, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Percebe? Ele acabou de dizer que isso não é verdade, que não é assim que funciona. Para investigar as causas, é preciso estudar os efeitos. E pela natureza destes, pode-se concluir a natureza da causa. Ou seja, se cada um de nós tivesse um espírito protetor num certo momento, diferentes espíritos protetores seriam causas diferentes, que ocasionariam efeitos diferentes. Então, não haveria homogeneidade no desenvolvimento das crianças, por exemplo. Elas agiriam de forma diferente. Não é o caso. Não é assim que acontece. Aqui mais adiante, no item 15, ele elucida essa parte, né? Ao se observar os efeitos do instinto, distingue-se, em primeiro lugar, uma uniformidade, uma segurança de resultados, que não existem mais, à medida em que o instinto é trocado pela inteligência livre. Ou seja, está falando que os instintos são supridos pelos espíritos protetores, né? Além disso, reconhecemos a profunda sabedoria na adequação tão perfeita e constante. Aí, quando ele vai mais adiante, ele diz aqui, cadê? Ora, uma causa sábia, previdente, sendo necessariamente inteligente, jamais poderá ser exclusivamente material. Não é isso, acho que é o final. Deixa eu ver aqui. De acordo com essa teoria, compreende-se por que o instinto é sempre um guia seguro. O instinto maternal é o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Em razão de suas consequências, não poderia ser entregue às eventualidades, caprichos volúveis da inteligência e do livre-arbítrio. Pelo organismo das mães, o próprio Deus vela as criaturas que nascem. Onde é que está? Eu acho que é no 16. Essa teoria não destrói de nenhuma maneira o papel dos espíritos protetores, ele continua desenvolvendo, tá vendo? Mas é de notar que a ação deles é essencialmente individual, foi o que eu falei, que se modifica conforme as qualidades próprias do protetor e do protegido,
e que em nenhuma parte tem a uniformidade e a genialidade do instinto. Por que o instinto é exatamente igual em todo mundo? Instinto é instinto. Então, não vem de alguém, de diferentes espíritos protetores que estão com diferentes pessoas. Existe uma uniformidade. Né? Deixa eu ver aqui na frente a parte seguinte. Deus, em sua sabedoria, conduz os cegos, tal. A missão da... Deixa eu ver aqui na 17. Todas essas maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas. Então, tudo que veio antes são hipóteses que ele desenvolveu. Ele foi pensando e foi desenvolvendo as hipóteses e botando as argumentações. Tá? Então, na 17, ele diz, todas essas maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas e algumas não têm uma característica de autenticidade suficiente para se dar como solução definitiva. Eu acabei de dar o exemplo para o senhor. Se não aceita essa ideia de um espírito protetor para cada pessoa, não haveria uniformidade, não resolveria esse problema. Isso aí, né? A questão será certamente resolvida um dia, quando forem reunidos os elementos de observação que ainda faltam. Até lá é preciso se limitar a submeter as opiniões diversas ao caminho da razão e da lógica, e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproximar da verdade será necessariamente aquela que corresponda ao máximo dos atributos de Deus. Isto é, com sua soberana bondade e justiça. Aí ele sugere... Aí ele segue adiante. Lembra que acaba no 19. Por isso que a gente falou. A gente parou no 15, 16. Só no final é que vem a resposta de tudo isso. Por isso que a gente indicou aquela leitura. Pode interromper, tá? Mas deixa eu completar a ideia que a gente bate. O instinto sendo guia e as paixões, a força motora das almas, no primeiro período de seu desenvolvimento, algumas vezes é confundido quanto aos seus efeitos, sobretudo na linguagem humana, que nem sempre contribui o suficiente para expressar todas as matrizes. Entretanto, há entre esses dois princípios diferenças essenciais a considerar. Tá? O instinto é um guia seguro, sempre bom. Depois de certo tempo, torna-se inútil, mas nunca prejudicial. A dúvida fica com o instinto. Por quê? Porque ele vai sempre, não vai te prejudicar. Né? Ele se enfraquece com a predominância da inteligência. Isso daqui não é exatamente assim, que o Lucas comentou ali. Na verdade, ele continua existindo. Essa é a impressão que eu tinha também. Que ele é sumido, ele não some, ele continua existindo. É o que eu falei, o instinto de conservação, enquanto a gente tiver um corpo material, ele é necessário. Então, quando a gente está na matéria, nós precisamos ter um instinto de conservação. Ele vai estar sempre presente ali. Tá? A gente pode sobrepujá-lo, fazer com que a inteligência prevaleça sobre ele. Né? E o instinto não é a paixão. Paixão é uma outra coisa, é emoção. Né? As paixões nas primeiras idades da alma têm em comum com o instinto o fato de que as criaturas são incitadas por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e dependem do organismo mais que o instinto. Só que as paixões não são materiais, tá? As paixões a gente leva, as emoções. O que as distingue melhor, sobretudo do instinto, é que são individuais e não produzem como gerais e uniformes. Ao contrário, vemos que variam de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. Tem gente que tem mais, por exemplo, tem gente que tem mais medo, menos medo, mais raiva, menos raiva, de acordo com certas situações, entendeu? Isso não é uma regra, né? Todos nós temos a necessidade, o instinto de nos alimentar, por exemplo, de nos proteger de várias maneiras. São basicamente o mesmo instinto. Aqui ou na China ou no Japão, as pessoas têm os mesmos instintos. Mas as paixões, não. Eu posso ter medo de escuro e outra pessoa não ter medo de escuro, por exemplo. Entendeu? Isso aí é individual, de cada um. São úteis como estímulo até a eclosão do senso moral. Olha que interessante. O seguinte, na medida que eu só tenho instinto, eu não tenho desenvolvimento, lembra disso, né?
Mas quando eu começo a tomar consciência de mim e a usar a minha inteligência, aí surgem as paixões. O problema da paixão é que a gente abusa delas. É que a gente sente, por exemplo, prazer em fazer certas coisas. Por exemplo, eu sinto prazer em resolver o meu instinto de alimentação. Eu vou lá e como alguma coisa. Tá? Mas eu gostei daquilo, né? Nossa, esse jacarezinho, o espeto, com esse molho de abacate que eu fiz aqui, né? Tá uma delícia, né? Na beira do rio lá. Uga, abacate, jacaré no espeto. Muito bom, né? Aí eu gosto muito do jacarezinho. Eu falo assim, uga, vou comer 3 jacaré. Aí eu vou e começo a comer um monte de jacaré. Exagero. Ou seja, eu estou indo além do meu instinto, que é o de me alimentar. Até tem um exemplo que eu gosto de usar aí, que é o seguinte, você nunca viu um lobo matar o alce e depois ele falou assim, Uga, já matou a fome, vamos cortar os pedaços e levar para a geladeira. Por quê? Ele vai lá, mata a fome e vai embora. Se metade do alce ficar lá, ele não está nem aí, porque ele já resolveu o problema dele de alimentação. A matilha comeu, sobrou metade do alce, nenhum dos lobos pensa em levar. Não tem inteligência. A gente, pela inteligência, a gente fala assim, se o senhor falasse, pô, vou levar metade do alce para comer amanhã, legal. Concorda comigo? O senhor está sendo inteligente, fazendo bem. Agora, o senhor fala assim, poxa, eu gostei tanto que eu vou comer mais uns 4 pedaços. Só que o senhor já está saciado, né? Então, o senhor está indo além da sua necessidade. O senhor está usando aí do seu prazer para adquirir um hábito. E aí, toda vez que o senhor mata um alce, o senhor come tudo que o senhor pode e praticamente não leva nada para a aldeia, para dar para ninguém. Talvez nem para sua família. Matou outro alce, come tudo que o senhor pode naquele dia. Ou seja, o senhor está criando uma forma de agir que o senhor escolheu pela inteligência. Esse abuso da paixão é que dá o problema para a gente. Mas essa opção de eu escolher fazer de um jeito ou do outro é que faz com que eu saia só do instinto e comece a me desenvolver, tomar consciência de mim e adquirir inteligência. É isso que me leva a progredir, entendeu? Aí, se eu escolher as coisas certas, eu sigo aquele caminho. Eu vou começar eu vou ter livre-arbítrio, vou alcançar as virtudes e vou me melhorar. E vou adquirir a felicidade lá no final. Isso é o que a gente busca. Em todas as coisas. Vai fazendo as coisas e vai buscando essa evolução. Se o senhor só segue o instinto, o senhor não está usando a inteligência. O senhor vai comer. Até a próxima vez que o senhor caçar o alce. Né? O senhor não guardou nada. Mas se o senhor usa a inteligência da maneira correta, o senhor vai desenvolver a sua evolução. Aquilo que eu falei lá no início. Aí o senhor começa até a errar. Em alguns momentos o senhor vai errar. O senhor vai desenvolver imperfeições. Mas mesmo quando erra, o senhor está evoluindo. O senhor está vendo que ali não é a maneira certa. Deve ter outra maneira. Em algum momento o senhor vai atrás dessa outra maneira para o senhor. Isso aí, o senhor continua sobrepujando o seu instinto. Ou seja, eu quero me saciar, mas eu posso fazer um outro uso disso. Satiro, eu não sei bem se foi isso que o senhor Rony quis saber. Na verdade, a pergunta que eu entendi logo no início foi com relação ao amparo dos bons espíritos. Não é isso, senhor Rony? Perfeito. É isso. A sua dúvida é como esse amparo se exercita, como se realiza? Exato, é isso mesmo. Aqui ele fala em relação ao instinto, né? Isso. Lá em cima, eu acho que Kardec procura responder essa questão. Porque, se eu não me engano, se eu bem entendi, o senhor deve estar se perguntando como é que os espíritos guia, como é que os espíritos familiares, protetores, eles podem proteger esses espíritos que estão ainda nas suas primeiras encarnações, né? Que inclusive não desenvolveram as faculdades da alma quase nada, né? Estão se deixando levar mais pelos instintos. Né? Isso, se levam ainda pelos instintos, né?
espíritos que têm uma expectativa de vida muito pequena quando estão encarnados aqui, porque ainda estão submetidos a um meio hostil, né? A natureza, ainda não vivem em apartamentos e ainda não têm a proteção que a vida em sociedade pode proporcionar, né? E realmente é muito interessante porque a gente olha e parece assim que são pessoas que podem estar desprotegidas porque pode vir um leão e pode matar uma pessoa que está tentando caçar com grande dificuldade para sobreviver, né? E eu acredito que a resposta para isso esteja, primeiro, os instintos em si, eles já são uma espécie de proteção uniforme e geral, no sentido de que, através delas, o espírito busca o seu desenvolvimento, a sua conservação, a sua defesa. Isso é uma forma interna de Deus proteger os espíritos, né? E os próprios espíritos guia poderem realizar essa forma de defesa. Mas uma questão fundamental que a gente não pode esquecer é que quem é o alvo dessa proteção não são as pessoas, não são aqueles seres encarnados que estão ali, né, que estão lutando pela sobrevivência. O alvo desse desenvolvimento é o espírito. Então, a gente não pode colocar as dificuldades da vida daqueles espíritos iniciantes como se fosse um obstáculo. Na verdade, aquilo ali faz parte da sua realidade. Eles precisam estar em contato com aquela natureza e precisam, portanto, de 100 a 1000 vidas para desenvolver o livre-arbítrio, para poder já ter a possibilidade de ter uma consciência, ter uma vontade, para poder já começar a escolher as suas provas, né? Então, eu não sei se isso responde, mas eu acredito que existem espíritos que estão ali tentando prover os meios materiais para que os espíritos encarnados nas suas primeiras vidas possam ter os subsídios necessários, né? Possam desenvolver as suas potencialidades iniciais, possam reencarnar, possam perceber a necessidade de se proteger da dor, de ver que existe algo interessante do prazer, né? Punições e recompensas, e aquilo vai moldando o espírito inicialmente, né? Aí, essa parte que Sátiro falou, ela vai na sequência disso que eu estou dizendo, mas com relação à proteção dos espíritos, eu acho que existem espíritos que cuidam da natureza, existem espíritos que promovem os meios para que o desenvolvimento aconteça, né? A organogênese, nós podemos dizer assim, apesar de não ser uma palavra que Kardec falou, mas a produção dos seres dentro de projetos inteligentes que permitam o desenvolvimento dessas faculdades animais inicialmente e depois as faculdades da alma, né? E aí sim ele vai poder compreender o instinto e a inteligência e tudo mais. Não sei se isso chega mais próximo do que o senhor estava perguntando. Mas a gente chegou, Lucas. Eu acho que aí unindo as duas colocações, esses espíritos protetores estariam nos intuindo, né, a não se deixar levar pelas compaixões aí, né, talvez, né? Que na verdade, Lucas, a gente chegou à conclusão que não é bem assim, não. Que os espíritos protetores, esses daí, é justamente aquilo que eu falei. Se eles são protetores de indivíduos, eles não manteriam uma uniformidade. Então, você não teria o instinto como base, ele seria diferente dos seres. Então, ou seja, vamos pensar que nós temos os instintos que nos defendem. Ah, mas aí você vai morrer muito cedo. Vai morrer, vai reencarnar, vai morrer, vai reencarnar. E aí, na medida que você vai fazendo esse caminho, você pode morrer, nasceu, morreu daqui a pouco. Nasce de novo, entendeu? Você nasce em períodos muito curtos. Mas vai chegando uma hora que você desenvolve a inteligência para saber que uma árvore, que dá para subir na árvore para fugir do leão. Entendeu? Isso.
começa a viver. Mas inicialmente é isso aí que você está dizendo, Satiro, é exatamente isso. Então, Inicialmente, esses espíritos protetores, eles cuidam dos meios gerais de conservação, sobrevivência e desenvolvimento através não ficou isso claro da para mim aqui, organização não. do meio. Para mim, não ficou, para mim ficou claro que essa era uma hipótese que está lá atrás, como o Kardec diz, que foi vencida pelo fato de que o instinto seria alguma coisa que estaria na lei da natureza, que todos nós somos igual, é provido por Deus, não por espíritos protetores. Senão, não é o instinto que é provido. Eu tinha, inclusive, dito isso também. O instinto é um dos guias que o espírito tem. Sim, né? Justamente, é um guia de proteção. É através do instinto e das emoções, como o Kardec disse, as paixões, que o espírito tem essa forma de encontrar alguns caminhos que são importantes para o desenvolvimento dessas faculdades iniciais. Justamente. Mas a Juliana lembrou que é o seguinte: cuidam da harmonia da natureza, porque a natureza também é fundamental para que o espírito tenha os meios materiais para seu desenvolvimento. Então, é através dessa forma. Agora, eu acredito também que, mesmo os espíritos que ainda sejam simples e ignorantes, eles podem, de alguma maneira, sofrer uma influência mediúnica, né? E aí eles possam, através disso, ser intuídos para buscar, de alguma forma, em circunstâncias especiais, uma defesa. Isso ajuda, facilita para que eles tenham, o mais cedo possível, a noção de que existe uma transcendência, de que existe algo superior e que isso é uma forma de se buscar. Inclusive, a lei de adoração, né, ela parte do pressuposto que existe algo inato no espírito e que, através disso, ele vai buscar algo acima, ele vai confiar que existe uma ordem e que, através disso, ele pode encontrar também mais alguns caminhos. Mas isso também faz parte do desenvolvimento dessas fases iniciais. Pelo que a gente até discutiu no sábado, dá uma olhada lá de novo, que eu lembro, seu Rony, no sábado, no vídeo seguinte. Tem que distinguir o seguinte: lá no início, nos éramos primitivos, a gente está vivendo sobre um mundo material. Hoje, nós já estamos num ambiente semimaterial, ou seja, onde a gente está na matéria. Lembra disso? Só estava lá. A Juliana falou bastante disso, 2 ou 3 vezes. A gente está na matéria, mas a gente já está desenvolvendo o lado espiritual. No início, a gente está no lado material. Ponto final. A gente é simples e ignorante nas primeiras 1000 vidas, aquela história dali. Na medida que eu vou usando esse instinto, eu vou ele morrendo milhares de vezes, muito mais rapidamente que hoje, tá? Eu vou desenvolvendo essa passagem para a inteligência, entendeu? Mas eu tenho condição de desenvolver isso sozinho, quer dizer, baseado no quê? No que é dado na minha frente, são as leis divinas, é a natureza, é o que está de material na minha frente, tá? Eu vou me desenvolvendo. Chega um certo momento, eu estou tentando achar aqui, que ele fala que eclode, lembra que ele fala? Que eclode. Eu estou tentando achar essa parte. Da vontade, que ela fala que justamente essa é a passagem. Meu Deus. Eu li agora para você. Satiro, sendo o espírito, nas suas fases iniciais, comparável a um bebê, a gente pode deduzir, por essas analogias que são feitas, que é o momento em que ele mais precisa de apoio, no sentido de ser guiado. Então, ele é guiado pelos instintos, mas eu acredito também que ele seja guiado através da mediunidade para buscar os meios de sobrevivência e para que ele, então, tenha os subsídios necessários para desenvolver suas potencialidades. Depois você vai surgindo essa realidade mais abstrativa, né, do material, com as faculdades da alma. Não, estou achando. Não, atividades causativas. Olha, enquanto você progresso, as inteligências realizam incessantemente.
não estou achando aqui. A gente leu até eu achei na hora que eu estava explicando para o seu Rony, me perdi aqui. Ou seja, chega um momento onde eu tomo consciência, eu faço esse início de processo. Aí eu saio de ser tão primitivo e começo a reconhecer isso que o Luca falou. Eu começo a reconhecer algo superior, algo acima de mim, entendeu? Eu começo a ver um lado espiritual, alguma coisa que não está aqui materialmente na minha frente, que não se apresenta materialmente na minha frente, entendeu? E eu começo justamente a desenvolver essa questão da inteligência, para a gente ficar aqui embaixo, não ir lá para frente, na teoria moral, né? Quando eu começo a desenvolver isso daí, é o início do desenvolvimento do que um dia será o senso moral que eu tenho. Aí eu começo a adquirir essa inteligência e viver melhor. Aí eu começo a viver mais, entendeu? Eu começo a fazer as escolhas e tudo mais, todo o restante que a gente comentou aqui. Então, o instinto e a inteligência, eles não são a mesma coisa, eles não se substituem. O instinto continua existindo como lei de conservação. A inteligência, ela é desenvolvida. A própria paixão, quando eu aplico a inteligência em cima dela, ela pode virar um abuso e daí se torna uma imperfeição. A própria... No início, as paixões são qual? Basicamente, é prazer e dor. Entendeu? Prazer e dor. Você não vai meter se você não vai meter a patinha numa poça de lava, né? Se meteu algum dia, você descobriu isso, né? Então, você tem esse aspecto daí também, que aí não é instinto, você não sabe o que é aquilo, aprendeu o que é aquilo com o prazer, ou com a dor que você sentiu. Comer uma coisa que você nunca conhecia, né? Por exemplo, né? Então, assim, o cuidado que eu quero ter aqui, sendo bem direto, é o seguinte, é como se, quando a gente é primitivo, ou, por exemplo, como o exemplo que ele dá aqui, quando a gente é uma criança, vamos usar o exemplo da criança, existe um espírito protetor que protege ela em tudo que ela faz. Sim, não. Existe um espírito protetor que intui a gente. Mas não é ela que fica ali, não, segura a criança, não deixa ela ir por aquele caminho. Quer dizer, ele não age pela criança, isso que eu quero dizer. Ele pode intuir, como o Lucas falou, mas ele não age por ninguém, nem pelo louco, nem por nada. Óbvio que a sociedade age por ele. Por isso que a criança tem pais. Por isso que uma pessoa débil tem cuidadores, pessoas que cuidam deles, né? Estão junto com eles ali. E até os loucos têm cuidadores, né? Experimenta ficar louco, só vai ter alguém que cuida do senhor. Ou seja, não é um espírito protetor. Cabe a nós, humanidade, cuidar. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, como não foi feito no passado, né? Não sei nem em relação às crianças, mas em relação aos loucos, vão se matar. É como você deixar o cara à própria sorte. Você sabe que ele não vai se dar bem. Que ele vai pegar a espada dele fictícia e a hora que César chegar nos portos da cidade, ele vai sair que nem um louco. Vão te matar, César! E aí se fudeu. Ninguém... Segura o louco aí, peraí, não deixa ele sair correndo, não, prende ele lá atrás. Senão o cara vai tomar uma atitude e vai ser morto, entendeu? Vai ser o primeiro a sair dos portões e vai ser morto, vai tomar um monte de flecha no peito, entendeu? Então, não há ninguém que, não, vamos intuir o louco a não fazer isso. O louco vai fazer o que ele quiser. Você não tem nem condição de intuir ele, porque ele não tem compreensão. O primitivo é o mesmo caminho. Ele não tem inteligência, ele está desenvolvendo, mas bem primitivo, eu estou falando, tá? Que hoje nós não somos primitivos, hoje nós somos seres materiais, a gente já tem conhecimento da espiritualidade. Então, a gente já tem inteligência, já desenvolveu senso moral num monte de coisas. Inclusive, a gente desenvolveu imperfeição também com a inteligência, mas desenvolveu virtudes. Então, a gente já está num patamar completamente diferente de quem acabou de sair do mundo animal. É nesse sentido. Entendeu? Porque, assim, eu reajo muito, Lucas, a essa ideia de que espírito seria um espírito que cuidaria de cada um de nós quando nós éramos primitivos. E aí, isso aqui no texto, não, a gente discutiu bastante, essas hipóteses foram sendo desenvolvidas e Kardec assume de que não tem uma resposta, mas deve-se usar a inteligência, como a gente leu. É lá no 17, né? E no 18.
E aí ele aprofunda esses aspectos e dá algum subsídio para a questão das paixões, que era o que a gente estava falando. Por isso que eu queria concluir. Por isso que eu estava indo para a conclusão do finalmente ali, do 18 e do 19, para a gente abrir a discussão com algum subsídio maior. Né? A gente viu aqui no 18, está aqui, está no 18. Aí fala aqui, vamos ler aqui no 18, terceiro parágrafo. As paixões das primeiras idades da alma têm em comum com o instinto o fato de que as criaturas são incitadas por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e dependem do organismo mais que o instinto. Tá? Ou seja, essa força nasce do quê? Na necessidade que eu tenho do meu corpo. Eu preciso me alimentar, eu preciso me proteger, tá? Me vestir, frio, calor, aquela ideia toda, né? O que as distingue melhor, sobretudo do instinto, as paixões, né, é que são individuais e não produzem como efeitos gerais e uniformes. Ao contrário, vemos que variam de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. São úteis o estímulo, as paixões servem de estímulo para a gente buscar algo melhor, entendeu? Buscar a felicidade. Até a eclosão do senso moral. Ou seja, a paixão, no início, eu preciso da paixão para largar o instinto e querer desenvolver minha inteligência. O senhor entende isso? Ou seja, a paixão, eu quero ter mais prazer, eu quero comer mais me dá prazer. Né? Tomar banho no rio me dá prazer, eu fico o dia inteiro tomando banho no rio. Não dá, né? Eu tenho outras atividades para fazer. Aí você vai chegar de noite e não vai ter o que comer. Ou seja, você está pegando a sua paixão e está sobrepondo ao instinto. Aí você fala assim, pô, mas por que não posso ficar só no rio, né, e desobedecer minha vontade, meu instinto de sair para comer alguma coisa? Se eu fizer isso, eu posso até fazer, mas depois de alguns dias eu vou morrer de inanição, de fome, entendeu? Né? Então, isso faz com que eu busque respostas e comece a observar, e comece a querer me desenvolver. Sair do jeito que é confortável e ir para o uso da inteligência, para a escolha, para todo esse caminho de desenvolvimento do senso moral que a gente tem. Entendeu? É interessante que a gente está tratando aqui como o Kardec disse, existem hipóteses sobre questões relacionadas ao instinto, porque a própria origem do instinto, ela ainda é desconhecida de nós. Então, ele diz assim, a questão será certamente resolvida um dia, quando forem reunidos os elementos de observação que ainda faltam. Até lá é preciso se limitar a submeter a opiniões diversas ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça. E realmente são muitas questões relacionadas a isso que a gente ainda não tem essa resposta. Então, é bom a gente saber que são hipóteses que ainda estão em discussão. No 18 e 19, eu estava dizendo, ele mostra isso daí, ou seja, é o que ele falou, né, essa parte da eclosão. Para que o senso moral ecloda, as paixões precisam estar presentes junto com os instintos, é a primeira coisa que acontece. Aí eu começo a buscar o desenvolvimento desse senso moral, dessa maneira, né, entendeu? Que de ser passivo, ou seja, se eu estou só instinto, eu sou um ser passivo. Eu não tenho atividade nenhuma, eu não sou ativo em momento nenhum. Né? Faz-se um ser racional. Essa é uma conclusão, assim, é o que você falou, a gente não tem todas as respostas, Kardec não tem, não nos ajuda nisso. Mas essa é uma conclusão que ele mesmo chega, de que a gente tem que sair do instinto, as paixões ajudam a sair do instinto, aí a gente começa a desenvolver a inteligência, entendeu? Que não substitui o instinto continua presente, nos provocando e necessário, porque nós temos um corpo material, né, para viver nele. Deixa eu ler o restante aqui. A partir desse momento, elas se tornam não somente inúteis, mas prejudiciais ao adiantamento do espírito, pois retardam seu domínio sobre a matéria. As paixões se enfraquecem com o desenvolvimento da razão. É tudo uma coisa puxa a outra. Com a inteligência, eu desenvolvo a razão. Na medida que eu desenvolvo a razão, eu começo a enfraquecer as paixões. A razão substitui a paixão, as emoções. Aí.
Inclusive, está até o final do capítulo. A gente hoje se propôs a fazer até o 19, mas podemos ir adiante. Lá, se eu não me engano, no 23, tem uma parte bem interessante. O homem que agisse constantemente só por instinto poderia ser muito bom, mas manteria a inteligência adormecida. Está aqui, ó, tá vendo? Seria como uma criança que se deixar andador não sabe usar as pernas. Quem não domina as paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mal. O instinto se extingue por si mesmo. As paixões só são dominadas pelo esforço da vontade, que é o que leva, né? Eu preciso desenvolver a minha vontade ao ponto de dominar as minhas paixões todas. Todos os homens passam pelas paixões. Podemos ver o 61 aqui. O que é o 61? Justamente, a afirmação de Kardec se justifica também pela psicologia do seu tempo. Para essa ciência, todas passam pelas paixões, pois elas são, a princípio, afeições naturais e inevitáveis da alma. Para alguns, tornam-se movimentos violentos e desordenados, convertendo-se em patologias. No terceiro estado, por hábitos livremente adquiridos, mudam-se para virtudes e vícios. Hábito adquirido pode ser uma virtude ou um vício. Então, ele segue. Todos os homens passam pelas paixões. Todo mundo passa. Os que as superam e não são, por natureza, orgulhosos, ambiciosos, egoístas, rancorosos, vingativos, cruéis, coléricos, pessoais e fazem o bem sem esforços, sem tentação e, por assim dizer, involuntariamente, é porque progrediram na sequência de suas existências anteriores, tendo se desse incômodo peso. O incômodo peso é, no original, palavra em desuso que fazia referência de la gourmet, a uma incômoda secreção nasal provocada por moléstia. No sentido figurado, um grande incômodo, um peso indevido a carregar. Bom, tudo bem. É uma observação de linguística. É injusto dizer que eles têm menos mérito quando fazem o bem, em comparação com os que lutam contra as suas tendências. O mérito não está em você fazer mais bem ou menos bem, né? Acontece que eles já alcançaram a vitória, né? Enquanto os outros ainda não. Mas quando alcançarem, serão como os outros. Farão o bem sem pensar nele, como crianças que leem corretamente sem ter necessidade de soletrar. É como se fossem dois doentes, um curado e cheio de força, enquanto o outro está ainda em convalescença e hesita a caminhar. Ou como os corredores, um dos quais está mais próximo da chegada que o outro. Então, somos todos iguais, todos passamos pelas paixões, todos vamos domar as paixões, acho que o termo certo talvez fosse esse, domar as paixões com a razão. E quando conseguir isso, a gente vai estar mais evoluído. Né? E vai eliminar todos esses vícios aí, né? Orgulho, ambição, egoísmo, rancor, vingança. Tiro, lê a nota de rodapé 63 aí. 63. Esse progresso do espírito pela autonomia intelecto-moral, por sua liberdade, esforço e mérito, sem visar recompensa ou temer castigo, afasta em definitivo as hipóteses dogmáticas na religião positiva do pecado original, na ciência do egoísmo inato e da tendência autodestrutiva da humanidade. Pelos fatos, o Espiritismo prevê a regeneração da humanidade e a transformação da Terra num planeta feliz. Aquilo que a gente falou, né? Percebeu a profundidade disso aí, rapaz? Basta a gente comparar a vida com alunos de diferentes séries ou diferentes anos numa escola. Né? Na escola, a gente tem alunos que estão no 5º ano e tem outros que estão no 1º ano. Isso. E eles são alunos iguais e apenas estão em momentos diferentes. Isso, exatamente. E Kardec, né, ao entender, interpretar, ensinar o Espiritismo, ele transmite exatamente isso. E essa é uma visão que ela é muito simples e ela é muito justa, ela é muito adequada
e mostra a igualdade, de fato, a igualdade material que existe entre os seres, né? Quando você compara esses dois alunos como dois espíritos, né? Sim. E aí é muito interessante que isso é fruto da autonomia intelecto-moral, e muito interessante ainda como o Paulo aproveitou nessa nota do editor para fazer uma oposição às outras teorias, que são as heterônomas. Por essas teorias heterônomas, o aluno que está no 5º ano, ele é superior aos outros. Isso. Pela religião, ele é superior porque ele, estando acima, né, tanto a religião quanto o materialismo veem seres acima e abaixo, Isso. né? Seres superiores e inferiores. Os que estão acima são aqueles que estão pagando menos, estão sendo menos castigados por Deus, porque provavelmente fizeram uma coisa menos pior, né? Não são mais capazes. Então, eles merecem estar naquela situação superior, enquanto que o outro merece ser mais punido. E aquela situação ela deve ser vista de forma estática, porque assim Deus definiu. E para o materialismo, você tem, da mesma forma, um aluno que está acima na sociedade, porque na competição ele era o mais apto e, por isso, ele é superior e Isso. deve vencer a competição. Ele é um vencedor, enquanto que o outro que está embaixo é um perdedor. Então, o Espiritismo, através de uma simples analogia, coloca tudo isso por terra para dizer para todo mundo: somos iguais e por isso precisamos compreender a igualdade material que existe entre os seres, e que os que estão acima devem ensinar aos que estão abaixo, porque nós um dia estivemos abaixo e também continuamos abaixo dos que estão acima de nós. É interessante isso, aí, né? Essa ideia que você passou inicial é importante pelo seguinte: primeiro, como é que a gente chega nesse estágio? Da mesma maneira, todo mundo igual. Você começa com o instinto, e aí todo mundo tem paixão para poder dar um empurrão em você, entendeu? Imagina lá, Uga Buga quer o jacaré ali, né? Eu só mata o jacaré e fala: ô, Uga Buga, vou comer todo, entendeu? E come todo jacaré, aqueles grandes, 4 metros, né? Ou seja, ele vai estar além de uma baita dor de barriga, né? Ele não precisava comer tudo aquilo. Não, Uga Buga, eu matei, eu como todo. Fica todo mundo olhando e ele comendo o jacaré todo, né? Não é assim que a coisa... Ou seja, todo mundo tem a mesma condição de se desenvolver, passando por essa questão do instinto, usa as paixões, eclode a questão do senso moral, você começa a desenvolver. Se você está mais rápido ou mais devagar, é só questão de tempo, é o que você falou. Eu estou no primeiro ano, vou para a 5ª série, daqui a 4 anos eu estou lá. Entendeu? Talvez eu perca 1 ano, 5 anos, entendeu? Eu vou chegar, todo mundo vai chegar no mesmo lugar, usando as mesmas ferramentas, da mesma forma. Se isso é justiça divina, a beleza disso, se é a mais absoluta justiça, entendeu? A gente só se encontra em anos diferentes de estudo. O seu exemplo foi muito bom, muito feliz, ô Lucas. Mas muito legal. A gente está em anos diferentes. E aí, se a gente remeter para a escola, a gente sempre vai lembrar daqueles caras da 8ª série que se achavam superiores às crianças da 1ª série. Agora, deixa eu dizer uma coisa que pode surpreender vocês. Esse trecho foi suprimido. Foi. Por que ele foi suprimido, então? A questão do livre-arbítrio e do senso moral, cara. É porque ele é uma oposição absoluta ao dogma. Justamente. Porque é por isso que o Paulo deve... Vamos reler esse item aí? Você podia reler para a gente? Olha que coisa bonita isso aí. O 19? Sim. Não, o 2º parágrafo do 19, que foi suprimido. É isso aí. Todos os homens passam pelas paixões. Os que as superam e não são, por natureza, orgulhosos, ambiciosos, egoístas, rancorosos, já matou os materialistas, né? Vingativos, cruéis, coléricos, sensuais, e fazem o bem sem esforços, sem premeditação e, por assim dizer, involuntariamente, é porque progrediram
na sequência de suas existências anteriores, tendo o significado desse incômodo peso. Ele mata nessa parte inicial tanto o materialismo quanto a religião dogmática. Sim. Ele mata assim, olha, você não vem perfeito e erra. Você se melhora ao ponto de você chegar que você faz o bem sem esforço nenhum. Entendeu? Então, isso é um progresso que você adquiriu. E não algo que estão dando para você. É você que adquiriu o progresso. E todo mundo nasce com paixões. Né? Isso. É injusto, aí ele segue com o exemplo, né? É injusto dizer que eles têm menos mérito quando fazem o bem, em comparação com os que lutam contra as suas tendências. Acontece que eles já alcançaram a vitória, e os outros ainda não. Mas quando alcançarem, serão como os outros. Farão o bem sem pensar nele. Bom, encerrou a conversa. Chegar lá do mesmo jeito. Não tem limitação, não tem pedágio. Quer dizer, pedágio tem, né? Mas todo mundo tem o mesmo pedágio, né? Não tem ninguém que vai impedir você de chegar lá. Você chega pelos seus méritos próprios e que você tem exatamente a mesma condição. E por mais que você demore, você chega exatamente no mesmo lugar, onde o outro se diz superior a você. Então não tem, essa superioridade não existe, né? Uma superioridade que pode ser alcançada não é uma superioridade. Não é um diferencial único, né? Um diferencial único, exclusivo. Não tem exclusivismo. Essa parte estão perdido aqui. A gente pode ir até o final, se vocês quiserem. Vamos seguir, então. Tem coisa interessante aqui que complementam. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Um minutinho. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue acabar. A destruição recíproca dos seres vivos é uma lei da natureza, que ao primeiro exame não se concilia com a bondade de Deus. Pergunta-se por que Deus criou a necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentarem uns às custas dos outros. Para aquele que só vê a matéria e limitam sua visão à vida presente, isso parece uma imperfeição na obra divina. A partir daí, os incrédulos concluem que Deus não é perfeito e que a razão não existe. Isso é que julgam a perfeição de Deus pelo ponto de vista deles. Medem a sabedoria divina de acordo com o próprio entendimento e supõem que Deus não poderia fazer melhor que eles. Com sua visão estreita, não avaliam um conjunto, não compreendem que um bem real possa vir de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio. Isso aqui é uma coisa interessante que a Juliana fez um comentário interessante. Você lembra, seu Rony? Que ela fala aquela questão do dentista. A gente insiste em conectar prazer a bem, né? E dor a mal. E não é. Não é assim que funciona. Né? Ela, exemplo do dentista primeiro, né? O senhor vai ao dentista. Sente muita dor quando o senhor arranca o dente, mas é para o seu bem. Esse é uma dor que vem para o bem. E ela dá o exemplo do preguiçoso. Né? Você tem um amigo seu que é muito preguiçoso, fica na cama o tempo inteiro. O senhor vai fazer o bem e dar o travesseiro para ele? Que é estender o prazer que ele está sentindo? E ser preguiçoso, ficar na cama? Dar uma cama mais confortável? Isso é fazer o bem? Não, né? Isso é alimentar a imperfeição dele, é fazer o mal. Que é exatamente isso aqui que ele fala, né? Com sua visão estreita, não avalia o conjunto e não compreende que um bem real possa vir de um mal aparente. O Satiro, tem uma mensagem interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, do espírito Delfine de Girardin. E ela fala sobre a desgraça real, é o título da mensagem. Eu adoro essa mensagem. E ela diz exatamente isso, que as coisas devem ser consideradas boas ou más, não pela primeira impressão, mas pelas consequências finais que esses atos repercutem. Legal. Essa mensagem mesmo?
a desgraça real. Aonde isso? O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá. Dá uma olhada lá. Bom, seguindo, só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, bem como da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, podem dar ao homem a chave desse mistério. Mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia precisamente lá, onde vê uma anomalia e uma contradição. Acontece com essa verdade o equivalente a muitas outras. O homem só é apto a sondar certas profundezas quando o espírito atingiu um nível suficiente de maturidade. Ou seja, se evoluiu intelectualmente, intelecto-moralmente, né? Vamos chamar assim. Certo? 21. A verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está no envoltório corporal, nem em uma roupa. Ela está no princípio inteligente, que pré-existe e sobrevive ao corpo. Esse princípio precisa do corpo para se desenvolver, pelo trabalho que realiza na matéria bruta. O corpo se desgasta nesse trabalho, mas o espírito não se cansa, ao contrário, sai dele cada vez mais fortalecido, lúcido e capaz. O que importa, então, é que o espírito mude mais ou menos frequentemente do invólucro. O que importa, então, é que o espírito mude mais ou menos frequentemente do invólucro. Não deixa de ser espírito por causa disso. É como se um homem mudasse de roupa 100 vezes por ano. Não deixaria de ser o mesmo homem. Pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens a pouca importância que deveriam dar ao envoltório material. Desperta neles a ideia da vida espiritual, fazendo o que a desejem como compensação. Alguém dirá, Deus poderia chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem sujeitar os seres vivos a se destruírem entre uns aos outros. Bem arriscado aquele que deseja alcançar as intenções de Deus. Realmente, né? Se em sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que essa sabedoria não será maior num ponto que em outros. Se não compreendemos assim, é por causa de nosso pouco adiantamento. Podemos tentar investigar a causa, tomando como orientação o princípio. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Portanto, procuremos em tudo sua justiça e sabedoria, curvando-nos diante do que ultrapassar nosso entendimento. – 22. Uma primeira utilidade que aparece dessa destruição, puramente física, é que os corpos orgânicos somente se conservam com a ajuda de matéria orgânica, pois contém os elementos nutritivos necessários à sua sobrevivência. Como os corpos, instrumentos de ação do princípio inteligente, precisam ser incessantemente renovados, a providência faz com que sirvam à sua mútua manutenção. É por isso que os seres se alimentam uns dos outros. Os corpos se nutrem do corpo, mas o espírito não é alterado nem destruído. Apenas fica sem o envoltório corporal. Né? Lembra que a gente está no capítulo do bem e do mal, né? Ou seja, um homem destruir ao outro é fazer o mal ao outro? Até onde é fazer o mal ao outro? Na verdade, isso aí atende às leis da fisiologia. E a fisiologia, através do instinto e das emoções, ela só vem atender a necessidades, né? A sobrevivência, a defesa, como eu disse. Então, imediatas. Falar de bem ou mal. Não se pode não se pode falar de bem ou mal, embora a gente diga que Deus é soberanamente justo e bom, mas do ponto de vista do espírito, a gente não pode falar isso, porque apenas ele está realizando uma necessidade fisiológica, que é se alimentar para sobreviver. Não, e se por algum momento ele for retirado
desse envoltório, tudo bem, daqui a pouco tem outro, entendeu? Vai ter outro na sequência, ele vai continuar a se desenvolver. E ele não perde nada. Não houve mal nenhum ao espírito. Não houve nenhuma desvantagem apregada ao espírito. Nem mal nem bem, entendeu? Simplesmente ele trocou de envoltório, vai voltar mais adiante e vai continuar a sua evolução em outro envoltório, como trocar de roupa, né? Quer dizer, então, é como se, assim, se você me matasse, está matando o Satiro, você fez um mal. Não. O espírito que o Satiro se tornou nessa personalidade, o Satiro acabou, mas o espírito não mudou nada. Ele continua sendo exatamente a mesma coisa. Você muda de visão do que é fazer o bem e fazer o mal. Entendeu? Assim que eu estou vendo. E você está acabando aqui. 23. Existem também considerações morais de uma ordem mais elevada. A luta necessária para o desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exercita suas faculdades. Aquele que ataca para ter seu alimento e o que se defende para conservar sua vida, usam de astúcia e inteligência, ampliando por si mesmo as forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas o que realmente o mais hábil tirou do mais fraco? Sua vestimenta de carne e nada mais. O espírito que não morreu, depois de algum tempo, terá um outro corpo também, exatamente igual. Não mudou nada, né? 24. Nos seres inferiores da criação, aquele cujo senso moral ainda não existe, no qual a inteligência não substituiu o instinto, a luta só pode ter como objetivo a satisfação de necessidades materiais. Somente nos seres inferiores, né? Que só vivem no instinto. Uma das necessidades mais imperiosas é a da alimentação. Eles, então, lutam apenas para sobreviver, ou seja, por conquistar ou defender uma presa, mas poderiam ser estimulados por um motivo mais elevado. Agora vai começar um trecho que foi suprimido. Foi suprimido, eu marquei aqui. Agora, é nesse primeiro período... É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Assim que ela atinge o grau de maturidade necessário para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral, a centelha divina, em uma palavra, que dá um novo curso às suas ideias, dotando-a de novas aptidões e percepções. Não precisa nem falar que foi suprimido, né? Não precisa nem comentar, está claro que foi suprimido, né? Porém, as novas faculdades morais... Satiro, embora a continuação no parágrafo seguinte também tenha sido suprimida, mas vale a pena a gente lembrar que isso aí é contrário àquela ideia de que, para o dogmatismo, a alma já é criada perfeita, com todas as faculdades. Mas, nesse momento, ela recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral, a centelha divina, que dá um novo curso às suas ideias, dotando-a de novas aptidões e percepções. Agora, isso acontece, essas faculdades só se desenvolvem gradualmente, como está na sequência, porque nada é brusco na natureza. Há um período de transição no qual o homem muito pouco se distancia dos irracionais. Isso aí, você pode imaginar o sentimento de indignação que um dogmático sentiu ao ler isso. Um poderoso, né? Nesse momento, dentre vários outros, que a gente que tem uma concepção, tem um conhecimento da moral autônoma agora, a gente pode identificar aí, para dizer, sem dúvida, que aí estão as impressões digitais, né, dos adulteradores, né? Porque se o espiritismo ele é progressivo, a gente não pode admitir que, nesse momento, Kardec tenha regredido e tirado uma informação tão importante, né? E os alvos dos adulteradores foram justamente esses. Então, está muito bem
demonstrado que eles nem conseguiram disfarçar muito bem, né? Como precisariam. Vamos acabar, então. O parágrafo seguinte foi todo também suprimido. Não, somente a primeira e a segunda frase, até a palavra irracionais. Completa esse raciocínio que, segundo a teoria espírita, o desenvolvimento das faculdades da alma, ele é progressivo, ele é concedido no momento em que a alma já está pronta, alcançou uma determinada maturidade, e aí ele passa a desenvolver as faculdades para alcançar gradualmente a perfeição, ou seja, ela não foi criada perfeita por Deus. Isso é fundamental sobre vários aspectos, inclusive para a gente entender que a gente não pode julgar as pessoas como ruins porque elas cometeram um ato que a gente considera ruim, porque ela está num processo de aprendizado. Enquanto que o dogmatismo diz, se você errou, você tem culpa e deve ter vergonha. Você é uma pessoa ruim e está sendo punida por Deus. Então, por isso, você deve sofrer, né? E essa é a pior coisa que se pode dizer para uma pessoa que está em processo de aprendizado. Você deve sofrer, porque aí ela absorve aquela ideia de que ela é uma pessoa ruim e ela deve se envergonhar daquilo que ela é. Isso em vez dela trabalhar apenas sobre os atos e os hábitos, ela vai assumir que ela é uma pessoa ruim e, portanto, ela deve continuar fazendo mal, né? Então, veja quantas consequências, quantas repercussões a gente pode tirar de um pequeno trecho desse que os adulteradores suprimiram e que pode fazer tanto bem a quem compreende, a quem tem acesso e quem pode usar isso para o bem de todos, né? Vamos lá, vamos ler então. Porém, as novas faculdades morais com as quais foi dotada só se desenvolvem gradualmente porque nada é brusco na natureza. Há um período de transição no qual o homem muito pouco se distancia dos irracionais. Nos primeiros tempos, o instinto animal domina e o motivo da luta continua sendo a satisfação das necessidades materiais. Mais adiante, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam, equilibram. Então, o homem luta não mais para se nutrir, mas para satisfazer a ambição, o orgulho, a necessidade de domínio. Mas, para isso, necessita destruir. Todavia, à medida que o senso moral ganha preponderância, a sensibilidade se desenvolve e a necessidade da destruição diminui até desaparecer, tornar-se detestável. É quando o homem tem horror ao sangue. Aquilo que a Juliana comentou, lembra, seu Rony? A gente primeiro vive no mundo de uma forma completamente material, depois semimaterial, né? Espiritual, material espiritual, e depois finalmente espiritual. É justamente isso aqui. E quando a gente, nessa fase que a gente está hoje, a gente tem a necessidade de destruir, seja o outro homem, seja a natureza, seja lá o que for. E aí a gente vai, na medida que a gente vai aprendendo que não é necessário destruir, né? A gente começa a evoluir para o mundo espiritual. Né? A questão do bem e do mal, né? Se resolve de outra maneira, né? A gente passa a fazer o bem sem ter a necessidade de destruir nada. Contudo, a luta é sempre necessária para o desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegando a este ponto que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Somente à custa de sua atividade, ele conquista conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. No entanto, nessas circunstâncias, a luta que já foi sanguinária e brutal torna-se puramente intelectual. Luta contra as dificuldades e não mais contra seus semelhantes. Mais uma vez aí, a expressão da moral autônoma que é baseada na cooperação. Você luta contra as dificuldades, não contra as pessoas. Na verdade, você luta com as pessoas contra as dificuldades, né? Você tem a cooperação dos outros,
você ajuda os mais simples e é ajudado pelos que já estão à frente. Isso. Então, esse é o Então, retrato do progresso que é previsto pelo Espiritismo. Tem uma nota de Kardec aqui, ó. Kardec. Essa questão está ligada àquelas relações entre animalidade e humanidade, que não é importante e sobre a qual trataremos mais tarde. Nós apenas quisemos mostrar, por meio dessa explicação, que a destruição mútua dos seres vivos não invalida a sabedoria divina e que tudo está unido nas leis da natureza. Essa conexão necessariamente quebra se o princípio espiritual for deixado de lado. Muitas questões permanecem insolúveis quando se considera unicamente a matéria. Não dá para você abandonar o aspecto espiritual. Se você olhar só o aspecto material, tem alguma coisa errada, né? Essa destruição Isso é muito comum naquelas questões dos grandes flagelos. Por que morreu tanta gente de uma vez só? Deus está punindo todo mundo. Geralmente essa visão é decorrente da ideia de que nós devemos nos importar exclusivamente com a vida material. A pessoa está focada na vida material, ela não consegue se enxergar como espírito e enxergar as outras pessoas como espíritos. É uma grande inversão, né? Quando a gente vai se aprofundando na doutrina, porque nós não somos pessoas tendo experiências espirituais, nós somos espíritos tendo experiências corporais, né? Isso. Então a gente aos poucos vai se acreditando espírito, enquanto no início a gente apenas acredita em espíritos, e depois a gente vai percebendo, olha, nós somos espíritos. Então esse é o verdadeiro ponto de vista. Nós estamos tendo oportunidades e os flagelos eles devem ser vistos assim. São a lei de destruição permitindo que ocorra uma renovação e que a morte faz parte do processo da vida e que nós estamos na natureza e nós não estamos acima da natureza, né? Nós estamos, digamos, ao lado dela. Ela é o nosso instrumento de progresso. Então, nós vamos voltar a utilizá-la, nós continuamos utilizando a natureza. Então, é até uma visão um tanto materialista, né? Que a gente vai poder superar. Que a gente, por mais que a gente até hoje, a gente tem, né? Quer dizer, poxa vida, eu não quero morrer porque o que vai ser da minha vida se eu morrer, né? Dessa vida acabou, mas vai ter uma outra depois, quer dizer... Eu sou imortal, né? De qual vida, cara, pai? Da tua vida atual ou da tua vida espiritual? Da tua vida espiritual não vai ser nada, você vai continuar exatamente igual. Não muda nada, entendeu? Você só vai voltar depois com outro corpo aí. Acabou. Ah, pois é, mas... E dessa vida acaba, né? Acaba, dessa vida acaba. Você já pega da matéria, meu amigo, porque isso daí não vai acabar. Quanta gente preocupada com a Terra que vai acabar na data limite, ou um meteoro que vai atingir a Terra e vai matar todo mundo. Isso. Eu não tenho preocupação, eu digo assim, eu sou imortal mesmo, né? Não tem... É o que eu digo isso também. Assim, poxa, eu como ser imortal, assim, eu só lamento que só cai uma vez. Porque imagina que legal, você acaba de morrer no cataclisma, logo depois você vai para lá e chega um outro cataclisma. E você no cataclisma de comendo pipoca, né? Ali, legal, o que acontece, né? Se for logo imediatamente, né? Viu o primeiro como participante e viu o segundo como observador. Quem é que diz que eu não posso ter os dois papéis, de observador e observado? Olha nós aí, observando e sendo observado. Legal. Esse capítulo é bonitinho, né? Muito bom. Eu acho muito legal. Eu acho que ele dá uma clareada muito grande nessa questão do bem e do mal. As pessoas pararem de falar a famosa frase, né? Fulano me fez mal. Jura, cara pálida? A gente viu todo o capítulo do mal e do bem, e em nenhum momento apareceu que alguém faz mal a você. Reparou isso? Reparou, seu Rony? Verdade. Não, porque fulano faz mal a você. Nenhum momento. Ninguém faz mal a gente. A gente é que faz mal a gente mesmo. Então, quer dizer, no mínimo, você precisa de uma
espelho para acusar alguém, né? Fala, você fez mal a mim. Todo dia de manhã, né? Você fez muito mal a mim. Estamos sempre julgando, né? Pois é, né? Você quer acusar alguém, acusa você mesmo. É a única maneira, né? Eu achei bem legal esse capítulo. Clareia bastante. Né? Mas, Lúcia, alguma dúvida? Você está por aí quietinha? Estou ouvindo vocês, não, nenhuma dúvida, tranquilo. Tá bom. Tá gostando? Estou gostando muito. É. Aí, posteriormente, as falas de vocês, eu vou voltar para reler tudo, aí eu vou compreendendo melhor. Isso, e dá uma olhada no de sábado, que a gente falou algumas coisas diferentes sábado. Sei. Teve bastante colaboração. Recomendo a vocês verem também. O seu Rony estava lá, né? O Lucas foi bem legal, Lucas, o de sábado. Esse modelo. Então é isso. Então acabamos aqui no. Sábado passado é outro nível. Hein? Sábado passado foi outro nível. Ah, lá você tem. Há muito conhecimento. Lá o senhor tem o Conde com duplo etéreo, tem o Viu, Satiro? dele, aí tem a Juliana. Eu, particularmente, tiro mais proveito assim. Né? Então, não, a gente vai discutindo aí. Eu gosto de rever. O de sábado eu revi. Logo no dia seguinte, falei, vou rever esse negócio aqui, porque fiz as anotações, aí eu jogo fora as anotações e gravo as coisas. Né? Mas é assim que a gente vai em frente. Próximo capítulo é pequenininho, a ciência. A gente não tem nenhuma proposição, por enquanto, de estudo, não. Ok. Lucas, fecha para a gente aí com uma oração, por favor. Vamos lá, então, pessoal. Vamos fechar os olhos agora, procurar relaxar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador. Vamos pensar no Mestre Jesus. Agradecer essa enorme oportunidade que estamos tendo de estudar, de aprender, de cooperar. Esperamos poder aproveitá-la o máximo possível para compreender alguns dos mistérios do universo que já estão ao nosso alcance através da doutrina espírita. Que os bons espíritos estejam sempre conosco nessa jornada e sejamos receptivos às suas maravilhosas influências para o nosso progresso. Que assim seja. Assim seja.